do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Estamos nos aproximando do final do ano e, querendo ou não, é um momento que traz para nós algumas reflexões sobre o que fazer, o que fizemos durante todo o ano e o que nos espera no próximo ano. E às vezes fazemos muitos planos, com certeza muitos dos planos que fizemos, muitos de nós, alguns não se concretizaram, outros sim. Mas não quer dizer que Deus não está conosco. Não significa que Deus não está presente em nossas vidas. Não significa que a mão de Deus não está estendida para nós, e nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir as nossas orações. Somos gratos a Deus por tudo que Ele é, que representa em nossas vidas. Com certeza estamos um pouquinho melhor do que muitas pessoas. Só o fato de atravessarmos alguns momentos difíceis, por exemplo, como a pandemia, e estamos aqui, ou temos algumas pessoas da nossa família conosco, já é motivo de dar glória a Deus. Então, se você pode nesse momento, levante suas mãos e dê glória a Deus a Ele. Amém? E no Evangelho segundo Lucas escreveu, Jesus ele apresenta, entre outros ensinamentos, ele conta duas parábolas anteriores a esta, e ele traz algum ensinamento para as pessoas, aquelas pessoas que estavam ouvindo, aquelas pessoas que estavam sedentos pela palavra, algumas pessoas que estavam apenas experimentando Jesus, e algumas pessoas que estavam com seu pré-julgamento a respeito dele. Mas todos tiveram a oportunidade de ouvir a palavra, todos tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem, todos tiveram a oportunidade de ouvir essas parábolas. E uma delas é sobre o filho pródigo. E quando Jesus se referia e falava com parábolas, ele estava falando verdades, porém de uma maneira que as pessoas pudessem entender. E muitas das suas parábolas ele usava as circunstâncias do dia a dia, ora representando as pessoas que trabalhavam no campo, por exemplo, a parábola do semeador. Algumas vezes as pessoas que tinham algo de valor, como por exemplo a parábola da dracma perdida. E nessa parábola ele vai trazer a figura de um pai para com um filho, que também demonstra as verdades que Deus quer revelar aos corações, aqueles corações a quem estava ouvindo a palavra naquele momento, as suas palavras, os seus ensinamentos, mas também para todas as épocas da igreja e até os nossos dias. Esta mesma palavra também serve para todos os corações, mas a grande verdade é o que cada coração, cada pessoa aplica na sua vida aquilo que está sendo ouvido. E o Senhor ele traz para nossas vidas essa parábola. E para nós, o que importa, irmãos, é que ao final do que Jesus está dizendo, é se vai haver festa, é se vai haver alegria, é se o que Jesus está dizendo, o resultado daquele que ele está falando, será alegria no céu e alegria na terra, ou será alegria no reino das trevas. Mas nessa parábola Jesus ele está ensinando muitas coisas. Ele vai trazer
a figura de um pai, a figura de uma família e a figura de um filho. E no capítulo 11, no versículo 11 do capítulo 15, nos diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu quero parar por aqui, nós vamos seguindo conforme o momento. A grande verdade é que nós temos aqui uma família, nós temos aqui o que a Bíblia nos traz: 2 irmãos, nós temos um pai, e eles vivem bem, eles vivem, convivem, têm o seu dia a dia. Mas esse filho, esse jovem, ele um dia resolve mudar de vida. Ele resolve sair da casa, da presença do pai. Esse jovem um dia resolveu, e ele entendeu por si só, que agora é o momento de viver um pouco distante, viver outros momentos, viver outras emoções, viver uma vida em que a presença do seu pai talvez não interferisse, viver uma vida que talvez os ensinamentos do seu pai talvez tivesse um outro sentido, mas agora ele precisava de algo novo. E ele chega no seu pai e ele diz: pai, eu quero a minha parte da fazenda, eu quero aquilo que me pertence. E é muito provável que o pai, se o ama de verdade, ele vai aconselhar o seu filho sobre a vida, porque na lógica da vida, o pai, ou a mãe, ele aconselha os filhos, para que o filho não venha a se frustrar, não venha a se machucar, não venha a fazer besteira, não venha a dar cabeçadas na vida, porque o pai, por ter mais vivência, por ter mais experiência, tende a aconselhar os seus filhos. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Não é assim a lei natural da vida? E nós que somos filhos, algumas vezes não ouvimos nossos pais, algumas vezes não fazemos o que nossos pais falavam, e com certeza deu tudo errado, deu ruim, como dizem, deu ruim. Mas o pai, mesmo assim, ele deixa o filho ir embora. O pai, mesmo assim, dá a sua fazenda, dá a sua parte na fazenda. O pai, mesmo assim, deixa o filho ir. E agora o filho está bem, o filho está muito bem, porque na presença do pai, ele tinha a presença do pai, tinha ou não? Na presença do pai, ele tinha o conselho, na presença do pai, ele tinha a proteção, na presença do pai, ele tinha a provisão, na presença do pai, ele tinha um amor, ele tinha um abraço, de manhã, à tarde, à noite. Na presença do pai, ele tinha conselhos, na presença do pai, ele também tinha um puxão de orelha. Mas o importante é que ele estava na presença do pai, e não importasse o que viria a acontecer com ele, ele estava perto do pai, e o pai perto dele. E para nossas vidas no dia de hoje, quando nós falamos de pai, logo nos remete a figura e a presença e a importância de estarmos em Deus, estarmos na presença de Deus,
Porque assim como nessa parábola o pai tem proteção, o pai tem provisão, o pai tem cura, o pai tem a vida eterna, o pai tem saúde, o pai tem a proteção diária, o pai tem abraço, o pai tem tudo que nós precisamos, o pai também tem puxões de orelha quando precisa, mas o importante é que o pai está por perto e nós estamos perto do pai, aleluia. Essa é a questão que o filho talvez não compreendeu, e muitos também às vezes não compreendem, porque muitas vezes precisa provar de outras aventuras. Então o filho ele sai da casa do pai, o filho ele sai da presença do pai, mas ele perde tudo aquilo que é seu. Então ele entende que agora é hora de voar mais alto. Mas qual seria o problema de voar mais alto estando na presença do pai? Não é bem melhor? Não é problema nenhum voar mais alto na presença de Deus. E não é prejuízo querer voar mais alto fora da presença de Deus. Mas agora ele está voando alto, sim. Olha só, ele sai da presença do pai, ele sai da sua casa com muitas reservas. Ele sai da sua casa com a roupa bonita. Ele sai da sua casa com dinheiro. Ele sai da sua casa com muitos bens. Ele sai da sua casa com muita herança, com muitos dons, com a sua festa. Ele sai da sua casa comemorando, porque agora ele é livre, porque agora ele pode viver a vida que ele quer. Ele sai da sua casa com aquilo que ele recebeu da casa do pai. Ele sai da sua casa com bens, ele sai da sua casa com princípios, ele sai para a cidade longínqua, ele vai com reservas, ele vai com a riqueza, ele vai com aquilo que o pai lhe ensinou, ele vai com aquilo que o pai lhe deu, ele vai com aquilo que Deus havia lhe dado, ele vai com aquilo que o pai havia proporcionado. Mas há um momento em nossas vidas que muitas pessoas também saem da casa do pai. É muito provável que você conheça alguém que também estava na casa do pai, estava na presença de Deus, estava na igreja recebendo de Deus, também orava, também orou, recebeu, foi curado, festejava, alegrava-se, mas um dia por alguma razão queria voar mais alto, muito alto, mas saiu com reservas, saiu com oração, saiu com jejum, saiu com os dons espirituais, saiu com leitura bíblica, saiu com a bagagem, saiu muito bem, saiu com boas reservas, saiu com princípios. Assim como esse filho, ele sai com tudo isso, sai muito preparado para ir para esse mundo, para enfrentar a vida. Ele sai muito preparado, ele se sente capacitado, se sente capaz, e ele tinha essa alegria em seu coração, porque afinal de contas o pai o permitiu ir, o pai não o impediu, o pai não amarrou ninguém, ele não amarrou na sua cadeira, na mesa, na parede, não fez nada disso. O pai simplesmente foi e deixou ele ir, deixou ele partir, e ele achando que ele poderia viver a sua vida, e foi viver a sua vida. Mas o que ele não contava é que quando o pai libera ele, ao mesmo tempo o pai está observando de longe, aleluia. Ao mesmo tempo que o filho foi e o filho sai da sua presença, o pai não perde de vista, o pai não perdeu de vista. O pai estava preparando uma grande festa para quando um dia esse filho voltar, a festa iria acontecer, aleluia. Porque o pai sabia que ia dar ruim, o filho não. Mas agora o pai está esperançoso e vai. E assim Deus ele trata conosco com algumas coisas, porque muitas vezes nos permite, nos deixa seguir nosso próprio curso. E às vezes por questões, por anseios emocionais, e às vezes por outros fatores da vida, muitas vezes queremos fazer e tomar as decisões que queremos diante de Deus. E muitas vezes o pai deixa, o pai sabe que vai dar ruim. Muitas vezes voltamos chorando, arrependidos diante de Deus. Só nos resta nos prostrar e pedir: Deus, tem misericórdia de mim. E agora esse filho, ele está muito feliz, ele está muito capaz,
ele começa a viver muito bem, ele começa a mostrar para as pessoas que ele está muito bem. Ele diz que ele tem reservas, porque ele saiu da casa do pai. Ele diz que ele tem princípios, porque ele também teve um pai que lhe ensinou. Ele diz que ele tem roupa nova. Ele diz que ele tem tudo novo. Ele tem fama, ele agora é o cara que está se destacando nessa cidade longínqua. Mas ele esqueceu que agora ele já não está mais na presença do pai. Ele esqueceu que ele está longe do pai. E geograficamente o pai também está longe dele. E agora esse contato diário, ele tinha dinheiro, ele tinha reservas, ele tinha roupa nova, ele tinha a sua parte da herança, mas ele não contava que ele não tinha mais o abraço do pai. Ele não contava, ele não lembrou que ele não tinha mais o abraço do pai, ele não tinha mais os puxões de orelha do pai, ele não tinha mais o carinho do pai. Ele não tinha mais, porque estava muito longe. Ele não tinha mais o boa noite do pai, o bom dia do pai, o boa tarde do pai. Mas ele entendia que ele estava muito bem. Mas ele tinha aquilo que ele levou, tirou da sua casa, que o pai lhe deu. E algumas pessoas, eles também vivem nesse sentimento, porque saem da presença de Deus, porque eles deixam a presença do pai, e muitas vezes saem felizes, porque existe uma reserva, existe um cantinho ali no seu coração que está cheio, que ele diz: eu oro, eu consigo jejuar, deixa comigo, porque onde eu estou eu vou conseguir resolver, deixa comigo, porque onde eu estou eu vou conseguir suprir a necessidade das pessoas, inclusive as minhas, deixa comigo. Mas um dia, esse mesmo jovem, enquanto ele estava vivendo uma vida dissoluta, ou seja, estava desperdiçando tudo que o pai havia lhe dado, estava desperdiçando a sua fazenda, a sua riqueza. Mas é uma coisa interessante, porque ele tinha uma reserva, e ele estava usando aquilo que estava na sua reserva. Mas qual era o maior problema? É que ele não estava repondo na reserva, ele não estava abastecendo aquilo que seria a sua reserva. E aí é que está o perigo, porque saímos muitas vezes, as pessoas saem da presença do pai com muitas reservas. Eu sei orar, eu sei a Bíblia, eu conheço Gênesis, Apocalipse, eu conheço melhor que muitos, eu ainda jejuo, eu consigo resistir às coisas desse mundo, mas são todas reservas. E diga comigo, reservas um dia acaba. Sim ou não? Quem tinha um dinheiro na conta aí que às vezes usa e não repõe, sabe que um dia vai fazer falta. É uma reserva. Quem anda de carro e anda na reserva, sabe que um dia a reserva vai acabar e vai passar uma dor de cabeça na estrada. Sim ou não? Quem tem reserva de alimento e um dia só usa, não repõe, sabe que um dia isso vai acabar. Sim ou não? E a Bíblia nos diz que naquela terra onde ele estava, houve uma grande fome, houve uma grande seca, houve uma grande escassez, e a reserva que ele tinha começou a ser usada, a reserva que ele tinha começou a ser utilizada, mas a reserva um dia acabou. Um dia a reserva chegou ao fim. Um dia aquilo que estava ali provendo acabou, e de repente esse jovem, ele se vê em uma situação em que ele está sem reservas, ou seja, a roupa bonita acabou, o calçado bonito acabou, a aparência bonita acabou, o físico bonito estava comprometido, e agora ele se via diante da situação em que ele estava cuidando de porcos de uma pessoa. A situação é tão difícil para ele, que agora ele estava cuidando de porcos, e a Bíblia diz que ele desejava comer as bolotas dos porcos, porque aquele jovem que um dia saiu abastado, saiu abastecido, saiu feliz, agora está numa situação, está distante do pai, não tem mais o abraço, não tem mais o carinho, não tem mais o boa tarde, o boa noite, não tem mais um vai dormir meu filho, não tem mais um Deus te abençoe, porque geograficamente ele está distante. E agora esse filho, esse jovem, ele começa a pensar na sua vida, ele está desejando comer as bolotas dos porcos,
porque está com o seu estômago vazio, está numa situação precária, porque acabaram-se as reservas, acabou a alegria, acabou a juventude, acabou tudo aquilo, toda a beleza da sua aventura acabou. E trazendo isso para os ensinamentos que o Senhor Jesus quer nos falar nessa noite, muitas pessoas saem também com essa reserva da presença de Deus. Talvez aconteceu com você que está aqui, talvez você que está aqui está precisando ouvir essa palavra. Talvez um dia aconteceu com você, mas você caiu em si. Talvez você conheça alguém assim, que saiu com muitas reservas da presença do Pai, saiu com muitas reservas, saiu com reserva de oração, saiu com reserva de jejum, saiu com reserva de louvor, saiu com reserva de oração, de jejum, de Bíblia, ou sabia tudo, entendia tudo, e foi para esse mundo que não tem nada a ver com a nossa vida, mas ele precisava viver essa aventura, e por alguma razão se perdeu, por alguma razão deu ruim, por alguma razão, e agora está sedento, está faminto, está ferido, está machucado, está distante, está sentindo falta da presença do Pai, está sentindo falta do abraço do Pai, está sentindo falta do carinho do Pai. E nessa hora, quando tudo dá ruim, até o puxão de orelha do Pai faz falta. Pai ou não? Sim ou não? Até o puxão de orelha do Pai faz falta. E isso ele também estava sentindo. E aí ele vai refletir. Ele diz, na sua reflexão, ele diz que aqui no versículo 17, e caindo em si, versículo 17, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, ele vai começar a trilhar um plano. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E agora ele está entendendo que ele não deveria sair da presença do Pai, que ele não deveria sair da presença do seu Pai, que ele poderia ter a sua fazenda, que ele poderia ter a sua reserva, que ele poderia ter os seus princípios, que ele poderia ter tudo que o Pai havia de lhe dar, mas ainda melhor, estando na presença do Pai, aleluia. Mas enquanto ele estava refletindo sobre isso, enquanto ele estava planejando sobre isso, o Pai, aleluia, já estava preparando uma festa, aleluia, para que um dia esse filho irá voltar, esse filho irá aparecer, esse filho irá surgir, e uma grande festa iria ser dada em favor da sua vida, aleluia. Aplauda ao Senhor, aleluia. Uma festa estava sendo preparada, uma festa estava sendo preparada para ele, mas o pai estava ali aguardando. Aqui nos mostra e nos deixa entender a parábola, diz que o pai sabia que um dia esse filho iria voltar, e o coração de qualquer pai é: não importa como ele volte, importa que ele volte, aleluia, glória a Deus. Para Deus, meu querido, você que está aqui nos visitando pela primeira vez ou não, que já é membro dessa igreja, não importa como você voltou, importa que você está aqui, aleluia, importa que você veio, importa que você veio. Deixa o Pai te abraçar nesta noite, aleluia. Deixa o Pai te abraçar nesta noite, deixa o Pai preparar uma festa para você nesta noite. Há uma grande expectativa, havia uma grande expectativa do pai, que tinha os seus empregados, que tinha os seus funcionários, que tinha as suas criações, os bois, os bezerros. Havia uma grande expectativa no coração desse pai, de que um dia esse filho iria voltar, de que ele não iria se perder, de que não iria morrer, que esse filho um dia iria refletir na sua vida. E aquilo que ele fez, a sua decisão, não foi a melhor decisão da sua vida, foi uma decisão equivocada, mas ele precisava cair em si,
porque é assim que Deus faz conosco. Muitas vezes damos cabeçada na vida, muitas vezes não queríamos saber do Evangelho, nós que ainda não conhecíamos a palavra de Deus, rejeitávamos, negávamos algumas vezes, e mesmo alguns tendo nascido num famoso, como dizem, berço evangélico, ainda assim não queria saber da presença de Deus. Mas havia uma grande necessidade desse pessoa, desse homem, dessa mulher, desse jovem, da sua necessidade, da minha necessidade de conhecer o Deus verdadeiro e receber o abraço desse Deus, aleluia, para que nós possamos viver uma vida confiante diante do Senhor. E agora esse filho, ele sai muito bem, é bastardo, ele sai de casa com a sua garantia, com a sua própria convicção que tudo vai dar certo, mas deu ruim, deu tudo errado. E assim, meus queridos, são muitos que saem, que não importa, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber dessa coisa de evangélico, não quero mais saber essa coisa de andar com a Bíblia, não quero mais saber essa coisa de seguir no ministério, não quero mais pregar, não quero mais cantar, não quero mais louvar, não quero mais servir, não quero mais nada. Vou agora viver a minha vida, porque eu já tenho o suficiente para mim, eu já aprendi o suficiente para mim, eu já aprendi o suficiente para viver nessa vida, nesse mundo. Como alguns já dizem, agora é somente Deus e eu aqui na minha casa, Deus no céu. Engana-se. Infelizmente engana-se, porque um dia a reserva começa a acabar a coragem, começa a acabar a reserva da oração, começa a acabar a reserva do jejum, começa a acabar a reserva da sede de Deus, começa a acabar a reserva da vontade de ler a Bíblia, começa a acabar todas as reservas que um dia foi ajuntada, que Deus havia dado a você, a mim, a qualquer pessoa que encontra em situação e que deseja viver uma vida distante do carinho do Pai. Por isso é muito importante o convite que Deus nos traz nesta noite, aleluia. Volta para a casa do Pai, aleluia. A casa do Pai ainda é o melhor lugar para se viver, aleluia. Ainda é o melhor lugar para se viver. 2024 está acabando e é impossível, muitos planos fazemos, há uma grande expectativa para a virada, há uma grande expectativa para aquilo que Deus quer fazer, mas é impossível alguém começar o ano fora da presença de Deus. A melhor decisão que podemos tomar é iniciar o ano, terminar o ano, iniciando um novo ano na presença de Deus, aleluia. Nada mais tornará satisfeitos nossos corações, mas felizes nossa alma, do que começarmos o ano, terminarmos o ano e começar ano após ano na presença do Pai. E enquanto estou falando aqui com você, enquanto estou compartilhando, o Espírito Santo está trabalhando nossos corações, aleluia. O Espírito Santo está, aleluia, visitando vida esta noite, seja aqui na Lagoinha Mauá, seja através da live. O Espírito Santo está dizendo para você: volta para a casa do Pai, que é o teu lugar, é o teu lugar, é o teu lugar. Pede perdão a quem você precisa pedir, perdoe a quem você precisa perdoar, mas o mais importante é: volte para a casa do Pai, volte para a presença daquele que um dia derramou o seu sangue por você. Mas a festa estava sendo preparada, o ambiente estava sendo preparado, tudo estava sendo preparado para que, se porventura esse jovem, esse filho aparecesse, a festa iria acontecer. Festa na terra, festa no céu. Na Bíblia é o único momento que nós vamos ver essa palavra que Jesus está dizendo: festa na terra, alegria no céu. E as parábolas que antecedem essa parábola, ela só fala de um tema especial: o pecador que se arrepende. O céu não faz festa quando alguém é curado, não se escandalize. O céu não faz festa, aqui na terra fazemos, mas os anjos do Senhor glorificam a Deus sempre, claro. Mas a alegria no céu
Jesus está dizendo, ela acontece quando um pecador se arrepende. Não é quando Deus dá algo para ele, Deus dá vitória, Deus dá um carro novo. Não é quando Deus, ainda quando Deus derrama os dons espirituais sobre ele, quando ele é curado, é muito bom, isso faz parte, precisamos orar. Deus dá, Deus faz. Mas quando um pecador se arrepende, algo extraordinário acontece. Há uma grande expectativa. A terra se prepara, a igreja se prepara, mas o céu também está preparado quando um pecador se arrepende. E agora esse jovem começa a trilhar o seu plano. Ele diz no versículo 20: levantando-se, uma coisa muito importante, não adianta somente cair em si, não adianta se reconhecer e dizer, realmente eu preciso voltar. Aí passa-se 10 anos, não, realmente eu preciso voltar. Aí passa-se 20 anos, aquele jovem que tinha 15, tinha 20, já está com 40, realmente eu preciso voltar. Aí passa-se 30 anos, realmente eu preciso voltar. Aí ele morre, aí o Senhor diz, agora é tarde demais. Mas o mais importante que precisamos entender com essa atitude desse jovem é que um dia ele refletiu, ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm de tudo, e eu estou aqui perecendo de fome. Eu vou até o meu pai, vou falar para ele, pai, eu pequei. Ele reconhece o seu erro, contra o céu e contra ti, ele reconhece, ele traça o seu plano. Mas agora no versículo 20 ele começa a pôr o seu plano em prática. Ele diz, e levantando-se foi para seu pai. Foi para seu pai. E ele começa a caminhar em direção à sua casa. Ele começa a caminhar em direção ao seu lar. Eu quero que você venha comigo nesse momento em que esse jovem, ele sai de casa com a sua fazenda, com parte da sua herança. Ele sai de casa aparentemente muito bem. Ele sai de casa bonito. Ele sai de casa bem vestido. Ele sai de casa com reservas suficientes, segundo ele, para viver a sua vida. Ele sai da sua casa bem alinhado, muito bem vestido, bem cuidado. Mas quando ele volta para casa, ele não está mais cuidado. Quando ele volta para casa, ele está maltrapilho. Quando ele volta para sua casa, ele não está mais cheiroso, perfumado, o negócio está fedendo. Quando ele volta para casa, ele está ferido. Quando ele volta para casa, ele está sem reservas nenhuma, está quebrado, está zerado. Quando ele volta para casa, ele havia provado das piores coisas que alguém que em situação difícil, podemos dizer, em situação de calamidade, podia estar vivendo. Ele volta para casa humilhado, ele volta para casa sem nenhuma moral, ele volta para casa totalmente fraco. Mas uma coisa ele faz, ele cai em si, e o mais importante para ele, assim como o mais importante para o pai, é ele chegar na sua casa, aleluia, é ele conseguir expressar diante de Deus o seu arrependimento, é ele conseguir expressar diante do seu pai, isso era o mais importante para ele. Ele já não estava mais observando, olhando para as riquezas. Ele já não estava mais olhando mais para a sua vida. Tudo que ele tinha se perdeu. Tudo que ele tinha ficou para trás. Tudo que ele tinha havia se perdido. Mas o mais importante agora é: eu preciso encontrar com meu pai. Aleluia. O mais importante é: eu preciso voltar para os braços do meu pai. Na casa do meu pai eu tinha paz.
Na casa do meu pai eu tinha saúde, na casa do meu pai eu tinha providência, na casa do meu pai eu tinha um abraço, na casa do meu pai eu tinha também puxões de orelha, sim, mas era para o meu bem, eu não sabia. Na casa do meu pai eu tinha comida, eu tinha bebida, eu tinha roupa, eu tinha cama para dormir. Na casa do meu pai eu estava muito bem. Eu vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, Senhor. Pai, me perdoa. E esse filho começa a trilhar o seu caminho, mas ele não sabia. O que ele não sabia é que uma festa estava sendo preparada para ele, aleluia. Uma festa estava sendo preparada para ele, aleluia. Há uma expectativa grande esta noite para que uma festa nessa igreja também seja feita por favor da tua vida, em favor de cada um de nós, aleluia. Há uma expectativa também no céu, diante dos anjos de Deus, uma festa sendo preparada por um pecador que se arrepende, aleluia. E se você está aqui, aleluia, nesta noite, e você tem sede do Pai, você tem saudade do Pai, o Pai está aqui para te abraçar, para te beijar, para te receber. Não importa como você chegou, o que importa é que você está aqui, aleluia. Aplauda ao Senhor, glória a Deus. O que importa é que você chegou aqui. Você chegou aqui. Você venceu as dificuldades que tentavam te prender. Você chegou aqui. E como eu, como muitos de nós, um dia também chegamos diante do Senhor. E agora no versículo que se segue, diz: que o pai lançou-lhe sobre o seu pescoço, beijou. Mas o pai disse aos seus servos, versículo 22: trazei depressa a melhor roupa, e trazei vestido, e vestilho, e ponde também um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado. Matai, comamos, alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aleluia. Começaram a alegrar-se. Começaram a alegrar-se em seus corações, porque o filho havia chegado. Aquele filho que o pai um dia viu sair de casa, bonito, bem vestido, com sua parte da herança. Agora o pai está de longe vendo alguém que certamente estava totalmente diferente daquele que um dia saiu. Ferido, machucado, com fome, morrendo de saudade do pai, mas o melhor, estava caminhando em direção ao seu pai. E eu quero te convidar para entender o desfecho de tudo isso. E o Ministério de Louvor também já pode vir, já pode subir, pode se preparar. O pai lança-se ao pescoço do seu filho. Eu vou perguntar de novo: quem é pai aqui? Quem é mãe? Quem é mãe sabe, né? Principalmente mãe, cá para nós os homens, principalmente mãe. Não importa como o filho está. Para o pai também, só que o pai tem um sentimento diferenciado da mãe. Quem é mãe, quem é pai, talvez quem é filho ele não foi mãe, não é pai, não tem esse entendimento. Mas quem é mãe, quem é pai, sabe do que eu estou falando. Não importa como o filho chega, principalmente quando você tem já filhos já grandes, adolescentes, jovens. Não importa como o filho chega, mas quando o filho sai, ele vai e começa a se preocupar.
começa a orar, começa a pedir a Deus que guarde, tenha misericórdia, guarda meu filho, guarda meu filho, guarda minha filha. Mas o coração só descansa quando o filho chega em casa. O coração só se alegra quando o filho bate a porta e diz: mãe, pai, cheguei. E às vezes nem fala nada, mas naturalmente o pai vai lá no quarto, dá uma olhadinha assim, né? Talvez você que está aqui, assim como eu, seu pai já fez isso com você, sua mãe já fez com você. Dá uma olhadinha assim e vê que ele está lá deitado. Aí fala: ufa, chegou, já posso dormir em paz. Que horas já são? Muitas vezes 3 horas da manhã, muitas vezes 4 horas, meia-noite, 1 hora. Ou então quando o filho já está todo quebrado e chega em casa: pai, mãe, fiz besteira, eu desonrei o teu nome lá fora. Mas o pai e a mãe chegam e falam: filho, realmente você errou. Mas não importa muitas vezes como esse filho está. O importante é que quando ele pede um abraço do pai, quando ele pede um abraço da mãe, muitas vezes esse filho foi até mal agradecido, foi bravo, deu muitas decepções, machucou muito esse pai, machucou muito essa mãe. Mas quando ele diz: mãe, pai, me dá um abraço. Quem é pai, quem é mãe sabe que esse abraço jamais será negado. E esse filho, ele chega diante do seu pai. O pai não quer saber se ele está fedido, não quer saber se ele está mal cheiroso, não quer saber se ele está maltrapilho, não quer saber como foi que ele gastou a sua herança, não quer saber absolutamente nada, porque ele começa a colocar o seu plano em prática. Ele encontra com o pai pula no seu pescoço, agarra, cheio de felicidade, porque ele voltou. E quando ele começa a falar: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, ele é interrompido, porque o pai começa a dizer: não, traz logo a roupa para ele, traz logo um anel para ele, traz logo uma sandália nova para ele, prepara logo a festa vai acontecer, aleluia, a festa vai acontecer, porque esse meu filho estava morto e reviveu, aleluia, ele estava perdido e ele foi encontrado, o filho voltou, começa agora a festa na minha casa, aleluia, se coloque de pé, aleluia, é alegria na terra, alegria no céu, aleluia. Alegria na terra, alegria no céu. E o pai começa a agilizar tudo. Toda a logística da festa está pronta. Os céus já estão sob aviso. Tudo está preparado. O pai sabia no seu íntimo que o filho iria voltar. Não importava como ele voltaria, o importante é que ele voltou. Não importava como mais o filho estava, o importante é que ele já estava de volta, aleluia. Não importava o que ele iria dizer, o que importava agora é que o pai estava dizendo a ele: filho, você voltou, aleluia. Filha, você está aqui, aleluia. Filho, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar, deixa eu matar a saudade que eu estava de você, aleluia. Aleluia, glória, glória. Aqui está um ambiente propício para que haja festa. Aqui é um ambiente propício para que a festa aconteça. Aqui é um ambiente propício para que tudo também aconteça dessa maneira, porque também há músicos, há louvores, há a intercessão que está orando pela sua vida, a consolidação que está aqui para te dar o suporte, para te dar o apoio, o diaconato está aqui para te acompanhar. Esse irmão querido está ao seu lado para te dizer: vai lá, vai lá, vai lá. Há um momento especial
essa pessoa que te convidou, que eu trouxe aqui para dizer para você: hoje pode ser um dia diferente na sua vida. Aleluia. Hoje pode ser um final de ano diferente para você. Pode ser um momento que a tua vida vai mudar de verdade, que você vai terminar 2024 cheio de alegria verdadeira em teu coração. Aleluia. E você vai iniciar 2025 de uma forma totalmente diferente. Não importa como você entrou por aquelas portas, o importa é que você entrou, você foi bem recebido, glória a Deus. Você foi bem acolhido, glória a Deus. Mas existe um momento propício para que a festa também venha acontecer. E não depende mais de cada um de nós, depende de você agora. Porque a decisão final foi do filho, a decisão final foi daquele jovem, a decisão final, embora tudo estava sendo preparado, embora o pai estava ali esperando, embora as pessoas, os servos, os empregados estavam lá, embora existia uma logística, tudo preparada, mas a festa só aconteceu quando o filho chegou. Aleluia. A festa só aconteceu quando o filho chegou. E enquanto o filho não chegou, enquanto o pai não o avistou de longe, a festa não aconteceria. Mas quando o pai o avista de longe, ele diz: começa a festa. Aleluia. Ele diz: começa a festa, porque ele está chegando. Aleluia. Ele diz: começa a tocar. Ele diz: começa a cantar, porque o filho está chegando. E enquanto a festa está sendo preparada, está iniciando, ele vai ao encontro do seu filho e o abraça e o traz de volta para dentro de casa. Aleluia. E traz de volta para o acolhimento do seu lar. Aleluia. Não quer saber como ele chegou, quer saber que ele chegou. O filho que estava vivo reviveu, o filho que estava perdido foi encontrado. Ele voltou, o filho voltou. Aleluia. Até o seu irmão, que também ficou indignado, ficou muito bravo, porque ele havia desperdiçado tudo. Mas o pai chegou para ele e falou: filho, tudo que é meu é teu, não importa, vem também comemorar comigo, vem comemorar comigo. E assim essa parábola termina. Ela não termina com o filho nervoso, ela não termina com o filho bravo. Jesus encerra a parábola dizendo: e houve alegria naquela casa. Aleluia. Festa na terra, festa no céu, alegria na Lagoinha Mauá, alegria no céu, alegria neste lugar, alegria no céu pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E se você está aqui, alegre-se no Senhor e vamos adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.